Ramos nasceu no dia 27 de outubro de 1892, na cidade de Quebrango, em Alagoas. Era filho de Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos. Ele era o primogênito de 15 filhos em uma família de classe média no sertão nordestino. Passou parte da sua infância na cidade de Buíque, em Pernambuco, e outra parte em Viçosa, em Alagoas, onde estudou em um internato da cidade. Em 1904, ele publicou o seu primeiro conto, que foi O Pequeno Pedinte, e em 1915 mudou-se para Maceió, onde ele fez estudos secundários no Colégio Interno 15 de Março. E foi aí que ele começou a se interessar por literatura e por língua. Em 1910, ele foi com a família morar em Palmeira dos Índios, em Alagoas, que foi onde o pai de Graciliano, Sebastião, abriu um pequeno comércio. E em 1914, o Graciliano foi para o Rio de Janeiro, quando ele trabalhou com revisor de jornais, dos jornais da manhã, à tarde e em um século. E ele voltou para morar com a família em Palmeira dos Índios, quando duas irmãs haviam falecido de peste bubônica. E aí ele trabalhou com o pai no comércio e no ano seguinte, em 1916, ele se casou com Maria Augusta Ramos. Em 1928, Graciliano Ramos foi eleito prefeito da cidade de Palmeira dos Índios. Nesse mesmo ano, já viúvo, casou-se com Heloísa de Medeiros, com quem teve 4 filhos. Em 1930, deixou a prefeitura e mudou-se para Maceió, onde assumiu a direção da imprensa oficial e da instrução pública do Estado. Graciliano Ramos estreou na literatura em 1933 com o romance Caetés. Nessa época, mantinha contato com José Lins de Rego, Raquel de Queiroz e Jorge. Em 1934, Graciliano publicou o romance São Bernardo e em 1936 publicou Angústia. Nesse mesmo ano ainda, ele foi preso, acusado de que era comunista. Logo, em 1937, Graciliano mudou para o Rio de Janeiro e foi morar com sua esposa e suas 2 filhas menores em uma pensão. Em 1951, foi eleito presidente da Associação Brasileira de Escritores. Graciliano Ramos foi um escritor brasileiro. Ele é considerado o melhor ficcionista do modernismo e o prosador mais importante da segunda fase do modernismo. Suas obras, embora tratem de problemas sociais do Nordeste brasileiro, apresentam uma visão crítica das relações humanas, que as tornam de interesse universal. Seus livros foram traduzidos para vários países e Vidas Secas, São Bernardo e Memórias do Cárcere foram levados para o cinema. Recebeu o prêmio da Fundação William Faulkner dos Estados Unidos pela obra Vidas Secas. Baleia. Cadela que é tratada como membro da família, pensa, sonha e age como se fosse gente. Sinhá Vitória. Mulher de Fabiano, mãe de 2 filhos, é batalhadora e inconformada com a miséria em que vive. É esperta e sabe fazer conta, sempre prevenindo o marido sobre trapaceiros. Fabiano, vaqueiro rude e sem instrução, não tem a capacidade de se comunicar bem e lamenta viver como um bicho, sem ter frequentado a escola. Ora reconhece-se como um homem e sente orgulho de viver perante as adversidades do Nordeste. Ora se reconhece como um animal, sempre à procura de emprego, bebe muito e perde dinheiro em jogo. Filhos. O mais novo admira a figura do pai vaqueiro, integrado à terra em que vive. Já o mais velho não tem interesse nessa vida sofrida do sertão e quer descobrir o sentido das palavras, recorrendo mais à mãe. Patrão, fazendeiro desonesto que explorava seus empregados, contrata Fabiano para trabalhar.
Vidas Secas é um profundo retrato da sociedade brasileira, sobretudo dos seus problemas sociais. Dessa forma, Graciliano traça uma crítica social, retratando as dificuldades encontradas por uma família pobre de retirantes. Eles têm de conviver constantemente com a miséria e a seca que assola o sertão nordestino. Vidas Secas é narrado na terceira pessoa, ou seja, possui um narrador externo e onisciente. No entanto, é muito comum o leitor ter a impressão de que a narrativa é feita pelos personagens do livro em primeira pessoa. Isso acontece porque o narrador conta a história sob os pontos de vista do personagem, localizado naquele momento, explorando assim, além do drama social, o drama psicológico. O livro ele trata vários assuntos, como seca, fome e principalmente a pobreza. Hoje, como nós podemos dizer, nós não podemos comparar antigamente como hoje, né? Mas, como podemos dizer, antigamente era muito mais fraco do que hoje, muito. Eu vou dar uma lida aqui no texto que eu fiz sobre esse assunto. O título escolhido, conforme esclareceu o próprio Graciliano Ramos, destaca a existência miserável de trabalho, de luta, sobre o guante da natureza implacável e da injustiça humana. O pesquisador ressalta vidas secas, materialização muito bem aquilo que, na minha opinião, é o grande legado de Graciliano. A conjunção entre rigor formal, introspecção e problemização de diferentes temas de caráter social, tais como a miséria, a exploração, a humilhação, entre outros ingredientes que compõem o caldeirão de conflitos bem brasileiro, prestes a explodir. Essa foi uma fala de um pesquisador que eu procurei na internet para dar base para o trabalho. Eu quis muito colocar ela no vídeo porque fala muito essa fala. Essa fala retrata como antigamente, como atualidade, como no livro e hoje em dia também. Vidas Secas, romance publicado em 1938, retrata a vida miserável de uma família de retirantes sertanejos, obrigados a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca. A obra pertence à segunda fase modernista, conhecida como regionalização, e é qualificada como uma das bem-sucedidas criações da época. O estilo seco de Graciliano Ramos, que se expressa principalmente por meio do uso econômico dos adjetivos para transmitir a aridez e seus efeitos sobre as pessoas ali que estão. O que ele quis dizer nesse livro foi o que ele passou quando ele era mais pequeno, né? Porque a história dos livros dele, ele conta um pouco da dele. Não é praticamente a vida dele, mas ele coloca um pouco sobre a vida dele também nessa história. Tô chateada. Tive que dormir de novo naquela cama de varas. Se a gente tivesse pelo menos uma cama de couro que nem a de seu Tomás da Bolandeira, eu estaria feita.